Olá, bora mergulhar num tema que, olha, causa muita confusão. A ideia de que ter fé é uma espécie de pulo cego no escuro. Mas será que é isso mesmo? Vamos investigar juntos essa história. E aqui já começa a grande questão, né? A pergunta de R$ 1 milhão. Muita gente sente que precisa escolher um lado, como se fé e razão fossem inimigas mortais vivendo em mundos separados. Mas, será que essa separação é real ou a gente que construiu esse muro? Basicamente, a gente tem dois cenários. De um lado, o mito popular, que diz que fé é um chute, um salto no vazio, é acreditar em algo mesmo que tudo aponte para o contrário. E do outro, a proposta que a gente vai explorar aqui, a fé como um ato de confiança, sim, mas um que é baseado num conjunto de evidências. A diferença, convenhamos, é gigantesca. Tudo começa com um baita equívoco sobre como a ciência e a fé realmente funcionam. Essa ideia de que a ciência é o território da certeza absoluta e a fé é pura adivinhação simplesmente não bate com a realidade. Para falar a verdade, a nossa vida diária está cheia de atos de confiança baseados em boas evidências. Pensa só no nosso dia a dia. A gente senta numa cadeira sem fazer um teste de engenharia nela antes, certo? A gente toma um remédio confiando nos testes clínicos que outros fizeram. Atravessamos uma ponte partindo do princípio que os cálculos estavam corretos. Cada uma dessas ações é um pequeno ato de fé. Mas não é uma fé cega. É uma confiança que se baseia em evidências suficientes para a gente poder agir. Ok, então se a nossa vida cotidiana já funciona dessa forma, o que será que a fonte do cristianismo, a própria Bíblia, diz sobre o que é a fé? A resposta pode surpreender bastante quem está acostumado com essa ideia do pulo no escuro. E aqui está a passagem-chave. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a hipostase do que esperamos. Agora, o que é realmente fascinante aqui é essa palavra grega hipostase. Ela não quer dizer sentimento, achismo ou um desejo forte. Hipostases não tem nada a ver com sentimento. A palavra significa substância, fundamento real. Na época, era um termo jurídico, como se fosse a escritura de um imóvel, o título de propriedade. Isso muda completamente o jogo. A fé bíblica, na sua raiz, não é um desejo vago, é uma confiança que se baseia em algo concreto, real, como um documento que garante a sua posse de algo. Para entender isso na prática, uma das melhores analogias é pensar na fé como um caso de detetive. É o que a gente chama de argumento cumulativo. Um detetive raramente tem um vídeo em alta definição do crime acontecendo. O que ele tem? Pistas. Uma impressão digital aqui, o testemunho de alguém ali, um possível motivo, uma oportunidade. Nenhuma dessas pistas, sozinha, resolve o caso. Mas quando o detetive coloca tudo junto na mesa, o conjunto das evidências começa a apontar para a conclusão mais razoável. O processo é bem lógico. Primeiro, o detetive reúne as pistas. Segundo, ele analisa como essas pistas se encaixam, como elas conversam entre si. E terceiro, a partir desse conjunto, ele infere qual é a melhor explicação, aquela que faz mais sentido com todas as pistas juntas. É exatamente essa a proposta para a gente examinar as evidências para a fé. E quais seriam essas pistas? Bom, existem várias. Por exemplo, tem um argumento cosmológico, que basicamente investiga por que o universo existe em vez de não existir nada. Tem um argumento teleológico, que olha para o ajuste fino do universo, que parece calibrado na medida exata para permitir a vida. E tem também um argumento moral, que questiona de onde vem essa nossa intuição de que certas coisas são simplesmente certas ou erradas. Cada uma é uma pista para a gente investigar. Com isso em mente, a fé, nessa perspectiva, não é acreditar apesar da evidência. Na verdade, ela é uma resposta de confiança, aquela que parece ser a melhor explicação disponível para o conjunto de todas as pistas que a gente tem sobre a realidade. E isso nos leva a uma ideia que pode ser muito libertadora. Crer não significa fingir que não existem dúvidas, que não existem perguntas difíceis. Muito pelo contrário, é sobre ter a coragem de continuar confiando enquanto se examina essas perguntas com toda a honestidade. Nesse modelo, as dúvidas viram combustível para a jornada, não um ponto final. Mas agora que a gente montou esse caso todo, que vimos que existe um caminho racional, surge uma nova questão, uma nova tensão no ar. E isso nos leva a uma última pergunta para a nossa investigação de hoje. A pergunta é a seguinte: se as evidências existem e podem ser examinadas de forma lógica, por que a lógica por si só parece não converter ninguém? Se o caso é tão razoável, por que um bom argumento, muitas vezes, não é o suficiente para mudar a convicção de uma pessoa?
Essa sensação de que falta uma peça no quebra-cabeça, de ter o argumento certo e mesmo assim a conversa não avançar, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar na nossa próxima análise, a aula 1.3, o papel do Espírito Santo na conversa. Até lá!